Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você vai estar assistindo essa videoaula, mas seja muito bem-vindo para a videoaula de fissão nuclear. Muito prazer, meu nome é Luiz Augusto. Eu sou aluno de biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para dar essa aula para vocês, certo? Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre a descoberta da fissão nuclear, quem descobriu, como foi o engatinhamento, né, o crescimento da fissão nuclear. A gente também vai ver como ocorre todo o processo da reação que envolve a fissão nuclear, como começa, o que ocorre no meio, como ocorre o fim e o que resulta. A gente também vai ver sobre defeito de massa, que é um evento que acerca a fissão nuclear, um evento que está no processo de fissão nuclear. A gente vai ver sobre reação em cadeia aplicada à fissão nuclear, ou seja, como ocorre o processo de reação em cadeia na fissão nuclear. E por último, as aplicações da fissão nuclear nos dias de hoje. Para que a gente usa, para que ela é útil, certo? Eu vou tirar aqui minha câmera e bora lá. Sua descoberta foi o seguinte: quando a Europa estava mudando, a Segunda Guerra estava chegando, né? A Segunda Guerra estava aí na porta. Os cientistas de todo mundo, eles estavam numa corrida para pesquisa. Estão começando a pesquisar e começaram a descobrir do que um átomo é constituído, do que constitui um átomo, a sua estrutura. E a partir disso, eles começaram a pensar o quanto de energia que poderia conter dentro de um átomo. A capacidade que o átomo tem de conter energia na sua estrutura. E foi entre os anos de 1938 e 1939 que surgiu a ideia de fissão atômica, que foi uma descoberta de um processo que iria mudar o mundo. Em 1938, Otto Hahn e Fritz Strassmann, eles descobriram o seguinte: se você pegar um nêutron e usar ele para atingir um átomo de urânio, que o urânio é um átomo grande, você teria o elemento bário como resultado disso. E a partir, né, da ciência desse processo que Otto e Fritz descobriram, Lise Meitner, ela deduziu o seguinte. Isso diz o seguinte, que esse processo não só libera o bário, como também libera um outro elemento. Ou seja, quando bombardeado por um nêutron, o urânio produz o elemento bário e um outro elemento, que a partir de um certo tempo, eles descobriram que seria o elemento criptônio, que também é mais leve do que o urânio. Ou seja, o urânio, que é um átomo grande, um átomo grandão, quando bombardeado por um nêutron, se transforma em outros dois átomos menores. E por se quebrar em dois, eles batizaram esse processo de fissão nuclear, justo por fissão remeter à quebra. Só que não para por aí. Nesse processo, além do bário e do criptônio, também é liberado energia e 3 nêutrons. Ou seja, nisso tudo que se resulta em bário, criptônio, energia e 3 nêutrons. Mas por que o urânio? Por que usar urânio e nenhum outro elemento? Bem, os átomos são constituídos de nêutrons e prótons no seu núcleo. E alguns elementos têm alguns átomos de elementos têm tantos prótons e nêutrons juntos que eles se tornam instáveis. Exemplo disso
é o rádio e o polônio, que são estáveis. E por serem estáveis, eles começam a perder partes dele, parte do átomo. Alguns prótons e nêutrons são perdidos nisso tudo. E esse processo de perda é chamado de decaimento radioativo ou radiação alfa. E justo por serem estáveis e terem esse processo de decaimento, eles se tornam físseis. Físsil é um adjetivo, é um termo utilizado para os elementos que são adequados para a fissão, ou seja, aqueles elementos que se encaixam no perfil de um elemento bom para a fissão. O urânio tem tantos prótons e nêutrons se compartilhando ali dentro do seu átomo, que ele é um dos maiores elementos que a gente pode encontrar, quiçá o maior. Por isso que o urânio é radioativo. E a gente encontra o urânio em duas formas, como o urânio 238 e o urânio 235. O urânio 238 é um urânio maior, porém estável. E o urânio 235 é um pouco menor e bem menos estável. Ele é muito instável. Ele é menos estável e muito instável. Ou seja, no processo de fissão, o urânio utilizado é o 235. E vamos para a reação de fissão. Bem, na reação de fissão, a gente tem aí, certo? O seguinte. O urânio com um nêutron resulta em bário, criptônio, 3 nêutrons e energia. Porém, essa energia aqui, ela vem de onde? Por que libera energia? E é uma indagação muito pertinente. Por que libera energia? Vocês lembram daquela lei de Lavoisier que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a gente pega aqui, ó, o urânio mais um nêutron, 236, o bário mais o criptônio mais os 3 nêutrons, 236. Então, tudo certo. A massa tá aqui tá 236, a massa aqui do outro lado, 236. Tudo certo. Porém, isso aqui não se aplica na reação de fissão. Isso aqui, na teoria, pode até dar certo. Porém, na prática, a energia não se conserva. Porque existe uma diferença entre as massas dos produtos e dos reagentes. E quando isso ocorre, dá-se o nome de defeito de massa, que foi explicado por ninguém mais, ninguém menos que o grandíssimo Albert Einstein, que através da sua fórmula de equivalência massa-energia é igual a mc ao quadrado, dita-se que é possível sim transformar massa em energia e energia em massa, o que torna possível explicar essa reação aqui, porque parte da energia que é produzida, parte da massa, perdão, que é produzida aqui, ela é transformada em energia, ou seja, a massa não se conserva e parte da massa é transformada em energia, ou seja, havendo uma variação da massa, também há uma variação da energia, fazendo assim uma reação nuclear. Uma reação nuclear, não uma reação química, porque a reação nuclear e a reação química são diferentes. As reações químicas, elas obedecem às leis ponderais, como a lei de Lavoisier que a gente acabou de citar, por exemplo. E as reações nucleares não obedecem, ou seja, na reação química, a massa se conserva, aqui igual aqui. Na reação nuclear, a massa, parte da massa é transformada em energia. E a energia liberada na fissão é de 200 megaelectrovolts, o que move um grão de areia. Então, não é nada. Porém, esse ponto de vista é errôneo, porque isso acontece em um átomo de urânio. Em 1 grama de urânio, existem 2,5 milhões de bilhões de átomos de urânio, que equivalem a 200 toneladas de TNT. E isso explica muita coisa. Por exemplo, a força que uma explosão nuclear tem.
o medo que ela gera, que quando tem alguma coisa assim aí no mundo que se fala explosão nuclear ou alguma coisa nuclear, todo mundo já fica com medo, justamente por ser muito devastador, por uma pequena quantidade ter tanta energia nela. E em 1939 eles descobriram o seguinte: quando o urânio é bombardeado por um nêutron, acontece a fissão, como a gente acabou de ver. E isso gera mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão se chocar com outros átomos de urânio. Isso se tiver urânio suficiente, se tiver massa suficiente, né? Se for só um átomo, não vai. Mas se tiver uma certa massa suficiente para acontecer o choque entre os nêutrons produzidos e outros átomos de urânio, isso que vai acontecer. Eles vão atingir, vai ocorrer a fissão e outros 3 nêutrons vão serem produzidos, que vão bater em outros átomos, que vai produzir mais nêutrons e outros átomos, e isso vai resultar em uma reação em cadeia. E nisso vai ter a explosão, como a gente bem sabe. E a partir do entendimento que com o urânio 235 suficiente e tendo a tecnologia e investimento necessário, lógico, uma reação em cadeia era possível, que foi que nasceu a ideia de utilizar esse processo para a produção de uma arma que seria capaz de acabar com a guerra. Lembrando que o período que a gente está falando aqui foi o período da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo estava pipocando, meu irmão. Estava pipocando e estava tudo muito tenso. Leo Szilard procurou Einstein. Foi a partir dessa conversinha, dessa prosa que eles tiveram, que ele escreveu a carta que desencadeou o projeto Manhattan, que foi o projeto que transformou os Estados Unidos em uma fábrica gigante. Eles conseguiram extrair o urânio 235 suficiente para poder construir a Little Boy, que foi a bomba utilizada em Hiroshima. E a partir disso eles conseguiram também produzir plutônio, suficiente para produzir a outra bomba que foi em Nagasaki. Ou seja, a partir disso aí foi só destruição, meu amigo. Foi coisa tensa mesmo. Porém, hoje em dia a gente não usa mais para bomba, né? A gente usa para produzir energia nas usinas nucleares, que usam a força da explosão para produzir energia. Porém, tem o defeito de produzir também lixo radioativo, que é bem perigoso e tem que ser tratado com muito cuidado. E concluindo essa linda aula, temos 3 pontos para ressaltar. O primeiro é que foi um processo divisor de águas na história da humanidade. E de fato foi, tanto no contexto da pesquisa e do estudo, que foi a partir disso que vários cientistas abriram os olhos para poder pesquisar e estudar mais sobre esse tema, tanto no contexto social. A gente sabe que foi a partir da produção da bomba, a partir da descoberta da fissão nuclear, que se produziu a bomba, e a partir da bomba a gente sabe a devastação que faz. Hiroshima e Nagasaki que o diga. Então, isso também mudou, foi um marco para a história da sociedade e da humanidade como um todo, tanto na questão acadêmica como na questão social. Outro ponto é que é um processo que requer muito cuidado e muito estudo, justo por trabalhar com um elemento tão instável que é o urânio, por emitir radiação e etc. Então, deve-se ter um conhecimento, uma bagagem de estudo acerca disso muito grande se for ter a manipulação. E o terceiro ponto é que é um processo de grande utilidade para a humanidade. Isso com o pré-requisito de você saber o que você está fazendo. Que se você fizer na louca, né, vai acabar se prejudicando e não vai ser útil.
Tanto que hoje a gente usa o processo de fissão nas usinas nucleares para poder produzir energia, que é uma energia muito boa, por sinal. E foi isso, galerinha. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Se você tiver alguma dúvida ou querer comentar alguma coisa, pode botar aí nos comentários que eu estarei respondendo todos com grande felicidade. E nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.